que substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre o escândalo do INSS foi responsável por pedir investigação contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. De janeiro, Ricardo Magro, foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que está numa fase meio ruim com o Lula, que ele ajudou a eleger. Especialmente depois do Messias ter sido rejeitado ao STF. E segundo o próprio Messias, há pessoas próximas dele, em razão de um golpe do Alexandre de Moraes. Veja só, como o mundo gira e a luz está na roda. Não seria uma forma do Alexandre de Moraes fazer um afaguinho no Lula? E se é, um afaguinho a troco de quê? Não sei se seria especificamente um afago, mas eu fiz a seguinte leitura, né? O Lula esteve lá com o Trump, me parece que essa era uma das coisas que ele queria conversar e o Brasil ficou para lá, né? Ele, obviamente, estava pensando nos seus interesses particulares. E aí paira a dúvida sobre o Lula definir as organizações criminosas PCC e CV como narcoterroristas ou não, e o Flávio acabou de reafirmar que ele, como presidente, vai fazer. Aí a gente tem essa ligação umbilical do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Tá aí para todo mundo ver, né? Inclusive era para estar mais especificado na delação e por isso ela não foi aceita, porque o próprio Vorcaro já tinha dito que contratou a Vivi para se aproximar de Moraes. Aí, de repente, um aliado de Flávio, e tudo bem, nesse sentido, engloba uma categoria aí de inimigo do Dilma desinelegibilizado, do Lula, sofre uma ação como essa. No dia seguinte, ou 2 dias depois, de ter estado com o próprio Moraes. Eu só posso fazer a avaliação, Pavi, de que ele visitou Moraes e entregou algo que não devia, ou deixou de entregar algo que o Alexandre queria. E aí o Alexandre, como você disse, muito perspicaz, falou, olha, é uma oportunidade que eu tenho de talvez ferrar o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e chamar a atenção do Dilma desinelegibilizado de volta para mim, para falar, olha, eu ainda estou aqui. Talvez seja isso. Bonito, hein? Que bonito. Ai, Fernanda Torres. A Polícia Federal promoveu uma alteração que substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre o escândalo do INSS e foi responsável por pedir investigação contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que apesar do Inha, é gordo feito uma capivara, filho mais velho do presidente Lula. A PF afirmou que decidiu transferir o inquérito do INSS do setor no qual ele tramitava para a Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários, para a estrutura da Coordenação Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Com isso, o delegado que chefiava o caso acabou sendo substituído por um outro delegado que ainda não havia atuado nesse caso. Como justificativa, a Polícia Federal disse que fez a mudança para dar maior estrutura e potencializar recursos para a investigação. Até então, o caso estava sendo coordenado pelo delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal. Foi esse delegado que pediu, por exemplo, a prisão do careca do INSS e de outros alvos. Essa mudança, no caso, motivou uma reunião do ministro André Mendonça com a equipe da Polícia Federal para tentar esclarecer esse assunto. Mão na Polícia Federal do governo ou uma mera coincidência fatal, Cláudio Caivano? Eu diria que no Brasil não existem coincidências, Pavinato. E o Bellucci tinha falado isso no começo do programa, que há, infelizmente, tá? Infelizmente, porque é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo.
Né? A Polícia Federal pertence ao Estado. Gestapo? Estado-nação. Gestapo. Ao Estado-nação, ao Brasil e não ao governo. Mas parece que tem vertentes ali dentro, né? A PF do Moraes, a PF do Lula, a PF do Mendonça. Isso causa um alvoroço tamanho que fica difícil a gente saber para que lado vai. É como decisão de cada ministro do STF. A decisão do Cássio Nunes Marques, por exemplo. Cada hora é uma, você não sabe qual decisão que ele vai. Todo mundo diz isso, você não sabe para que lado ele vai especificamente, porque cada hora ele tenta atender um apaniguado, tenta atender uma vertente política, então fica complicado. A Polícia Federal me parece essa, está fatiada em vários núcleos e causando alvoroço para todo lado. Então, eu não diria que é uma trata-se de uma coincidência, diria que sim, foi um caso pensado, todo articulado, envolvendo todo o restante. Então você cria uma cortina de fumaça, cria um barulho lá, afasta a atenção e paralelamente a isso você consegue ter esse tipo de ação. Tira um delegado e nomeia outro para tentar defender o filho do Lula. Lula, o filho do Brasil, e Lulinha, filho de quem? Da Marisa Letícia? Acho que o Lula vai falar, se der zebra mesmo, se avançar qualquer investigação, ele vai falar, esse filho aí é do Bolsonaro, não é meu. Mas essa troca de delegado cheira muito mal, né? Essa mudança de posições, como a gente falou, que a Ivana mencionou, você, infelizmente, tudo indica que há grupos dentro da Polícia Federal a depender de quem é o mandante ali, né? O André Mendonça, o Alexandre de Moraes, tem os grupos ali internos, e há de se lembrar que o PT vem fazendo esse aparelhamento da máquina há muito tempo. Então, dentro do funcionalismo público ali, especialmente nas altas prateleiras, na Polícia Federal, você tem uma grande simpatia pelo PT, né? Pelo Lula, pelo Partido dos Trabalhadores. Simpatia para trazer o amor, a sorte ou o dinheiro? Acho que mais especula-se que o dinheiro, né? De amor ali, o Lula acho que já está bem casado, né? Diz especialista, então acho que ali nessa parte não, mas há uma grande simpatia, né, de grupos ali internos do funcionalismo público pelo PT, né, porque o PT conseguiu criar essa cultura, né, pôr essa ideia de que ele faz muitos concursos públicos, ele dá um aumento para os servidores, né, ele cria cargos, né, como a especialidade do PT encher a máquina, então há uma simpatia. Agora, o que é muito estranho, esse filho do Lula, ele parece que ele tem uma grande blindagem, né? Uma blindagem muito esquisita, política, né? Institucional, porque ele não pode ser investigado, ele não pode ser intimado, ele não pode... Né? Nada contra o filho do Lula acontece. Então algo cheira muito mal, que ele estava próximo do careca do INSS, está muito claro, infelizmente as investigações não avançaram na CPMI. Agora tem que ver se ele estava próximo também do careca do Master, né? Que é o Alexandre de Moraes. Vamos ver até onde vai toda essa celeuma aí, porque se deixar na mão da PF lulista, né, da Polícia Federal lulista, vai falar que 100% é tudo culpa do Bolsonaro, do Flávio, então tem que a PF, talvez a PF do André Mendonça atuar nesse caso, para jogar pro outro lado. O careca do Master não é o piloca da Peleleca? Pode ser. Eu tenho muitas dúvidas, me desculpe, eu tenho muitas dúvidas. Crítico declarado da